Visões Populares, o podcast que conecta você a vozes que fazem a diferença. Boa tarde, está começando mais um Visões Populares, trazendo para você entrevistas exclusivas, produzidas pelo Brasil de Fato de Minas Gerais. Mas uma das coisas que marcou assim foi o dia que em Brasília, o primeiro encontro que teve em Brasília, catadores que foram chegando do país inteiro. Quando se pensou em fazer um congresso para reunir os catadores do Brasil para eles definirem o que eles queriam, né? Foi aí que nasceu o movimento. Esse dia foi muito marcante, muito forte, porque eles traziam assim um desejo, uma esperança. Gente muito simples, né? Catador de rua mesmo, sim, buscando suas alternativas de vida, lutadores, gente do povo que sofria muito e que pela primeira vez estavam vendo uma luz, um sinal de esperança. Então aquele dia para mim foi um dia muito marcante na hora que o pessoal foi chegando. Eu sou a Flora Vilela e hoje o Visões Populares traz uma entrevista feita pelo meu colega de redação, o Lucas Wilker, com a Cristina Bove. Militante há mais de 50 anos na causa da população em situação de rua, a uruguaia foi por décadas membro da Fraternidade das Oblatas de São Bento. Liderança nacional e grande formuladora de políticas públicas que atendam a essa parcela da população, ela atua em Belo Horizonte desde 1986. E foi uma das fundadoras da Associação de Catadores de Papel, Papelão e Materiais Reaproveitáveis, a ASMARE. Em Belo Horizonte, ela esteve à frente das negociações para a criação das primeiras políticas públicas no que tange o povo da rua e participou da fundação do Fórum da População de Rua, um espaço inédito de deliberação conjunta entre a sociedade civil e o governo. Além disso, ela esteve à frente da criação da campanha da Fraternidade, que acontece todos os anos durante a Quaresma. Então fica por aqui que a gente volta com a entrevista logo depois da vinheta. Não se esqueça de curtir, de compartilhar com quem se interessa por ouvir esses temas e comentar por aqui o que você achou do episódio. Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo. Para começar, Cristina, eu queria retomar um pouco aí da sua trajetória de luta, sobretudo pensando aí a questão da luta das pessoas em situação de rua. Então, a senhora nasceu no Uruguai e chegou no Brasil ainda jovem, né, na década de 1960. E aí eu queria que você me contasse um pouco como que foi essa decisão de deixar o seu país para dedicar aí a vida a essa luta, né, às pessoas em situação de vulnerabilidade. E o que mais marcou esse início aí da sua caminhada? Bom, Will, que primeiro agradecer vocês, né, porque eu acho que é uma oportunidade boa de a gente estar conversando, né, sobre as questões da população de rua e, sobretudo, num tema ligado tão importante que é o de moradia, né? Então, eu queria agradecer muito vocês, que eu acho que é muito importante a gente podendo divulgar, né, quais são as angústias, as conquistas, as perspectivas que existem em relação à moradia. Ué, você foi muito longe, né, buscando 60 anos atrás. Aí tem que puxar muito minha memória, né? Mas, na verdade, eu tinha uma questão que me incomodava muito jovem, né? A questão da justiça social. Então, a gente saber que existia uma situação de pobreza, né? E que havia pessoas que realmente não tinham como sobreviver, enfim. Eu vinha de um lugar social diferente e tive que conhecer, mas na hora que eu comecei a conhecer, fiquei impactada com essa realidade. Então, aí eu resolvi assumir um compromisso de vida, né? Também foi a partir de uma opção religiosa de ter vindo primeiro para o Brasil para conhecer, para saber o que estava acontecendo, como é que era, e aí acabei ficando. Fui me apaixonando por essa história e acabei ficando. Acho que muito rapidamente é isso, né? Eu saí de Uruguai, de Montevideo, e fui morar em Recife. Eu fui morar numa casa que acolhia meninos de rua. Era uma casa que era uma porta aberta e eles podiam morar e ficar o tempo que eles quisessem. Então, fui já conhecendo a realidade da rua, né? E naquele tempo era muita criança na rua, né? Sobretudo naquele Nordeste, né? No Nordeste. Então puxou um pouco daí também, né? Para continuar a atuação, assim. Isso, foi esse processo que me levou a conhecer e a gente vai se aproximando, vai criando vínculos, né? Vai compreendendo a realidade e aí a gente acaba assumindo fazendo
fazendo um compromisso que vai te levando alguns anos, né? Já vai uns 60 anos de história. Mas continuando, assim, queria falar um pouco da questão da sua atuação, que começa, então, dentro dessa vida religiosa, né, assim. E aí eu queria saber de que forma que a fé, né, e a experiência nas comunidades da igreja influenciaram aí a sua escolha de atuar diretamente com o chamado povo da rua, né? Na verdade, eu conheci um grupo, uma fraternidade, né, que fazia uma opção diferenciada, né? Era um grupo, uma equipe de pessoas que assumiam, inclusive, ter um trabalho, né, ele se sustentar pelo trabalho que se fazia, e também assumiam não ter bens próprios, né? Então era uma fraternidade que queria ser pobre e viver no meio dos pobres, né? E acho que é isso que me impulsionou também, né, por querer já uma vida religiosa diferenciada, né? Que não estava vinculada nem a conventos, né? Assim, era uma vida comum, né? De uma pessoa que se comprometia com o povo, e essa era a principal meta, pode-se dizer, não é? Que era conviver, estar junto com o povo, e a partir daí que se organizava a vida, né? Então acho que esse modo de ser diferente também, né? Que radicalizava no sentido de não querer bens, né, e também de trabalhar, né, de se sustentar. Foram duas coisas que me chamaram a atenção e que me fizeram fazer essa opção. Ao longo do tempo, a caminhada da Igreja da América Latina, do Concílio Vaticano II, e também a Igreja da América Latina, que foi assumindo a realização das comunidades eclesiais de base, essa opção pelos pobres, né, essa luta pela justiça, foi me fortalecendo também todo esse processo. Acho que a gente encontra, né, na Bíblia e na vida, né, a gente encontra respostas que são fundamentais para a gente se comprometer nesse processo. Cristina, eu queria saber também como que foi o processo de atualização e reatualização dessas lutas que perpassam também, né, a religião. Como que foi aí, ao longo do tempo, as transformações e o modo como a igreja, a religião se reorganizou para lutar pela população em situação de rua. Bom, na verdade, a gente tem que reconhecer o encontro que foi se fazendo, né, com a teologia da libertação, não é? Eu acho que a teologia da libertação que nos traz respostas fundamentais para a gente atualizar, né, esse reino de Deus que acontece aqui agora. Não é um reino de Deus que está lá longe, mas que ele acontece aqui agora e que nos faz e nos compromete nessa luta pela justiça, não é? Então, acho que a gente tem, seja na vida de muitos profetas, quando fala, né, que nos questionam e que nos impulsionam, né, para assumir, não é, seja os profetas, Isaías, como também a gente entender que esses profetas também abraçaram, protegeram o povo, né, e buscaram também alternativas e trouxeram a certeza que Deus está no meio, que caminha com seu povo, não é, que Deus escuta o clamor, né, desse povo, assim como aconteceu com o povo de Deus, né, no Egito, né, a gente sabe que ele acontece aqui agora. Eu tenho certeza que Deus escuta o clamor do povo da rua. O povo da rua é o povo de Deus que está a caminho, né, de uma busca, de uma libertação. O povo sofredor, que também é luz, né, porque ele também, pela sua vida, pela sua história, pelo seu modo de viver, também anunciam, né, que é possível um outro mundo, uma outra vida, que novos céus e nova terra vão chegar, e não lá no céu, que tem que acontecer aqui agora, nesse reinado de Deus. Perfeito, e assim, já puxando um pouco daí, assim, pelo que eu li, assim, pelo que eu entendi da sua trajetória, tem uma compreensão muito importante de que era preciso caminhar, então, junto com o povo da rua e não apenas prestar uma assistência, né? Então, nesse viés aí, apenas assistencialista. Queria que você contasse um pouco de como que também essa mudança, né, de perspectiva, de entendimento sobre o que significa essa luta, como que isso foi importante aí também. E naquele tempo, a gente, né, mais ou menos no final dos anos 70, né, a gente morava em São Paulo, e aí a gente tinha essa inquietação de como que a população de rua e os catadores de material reciclável poderiam também entrar nessa caminhada de libertação.
que não precisavam ser meros assistidos, como era até aquele momento. E Dom Paulo Evaristo Anso, o cardeal de São Paulo, foi muito firme quando ele disse para nós, né, na fraternidade, vocês têm que trazer esse estilo de comunidades eclesiais também no centro da cidade, né? Não pode ser só ou nas periferias ou no campo, né? Isso também pode ser um desafio urbano, né? E que a gente tem que fazer comunidade com o povo. Então isso assim foi como uma luz, né, que nos fez fazer um caminho que fechamos. Na verdade, havia muitas instituições montadas naquele momento de assistência, né, que eram lugares bons, locais bons, etc., mais humanizados, mas que não era o ser comunitário com o povo. Então nós fechamos tudo isso e em 1980 a gente foi para a rua, recomeçar o trabalho a partir da rua, conversando, fazendo roda de conversa, estimulando o pessoal para se organizar. Eu lembro que o primeiro desafio que veio foi quando o prefeito Jânio Quadros, né, que tinha a vassourinha que limpava, né, aí queria limpar os catadores, né, até hoje acontece, né? Mas então foi esse fato de a gente começar a se organizar, né, para lutar. Não, a gente está trabalhando, tem direitos, né? E aí a gente foi começando a fazer isso junto com o povo e fortalecendo o protagonismo. A gente entendia que eles são sujeitos, né, que não somos nós que temos que definir para eles, mas que eles que têm que assumir a sua história. Cada pessoa tem que assumir, eles são sujeitos e sujeitos políticos, né, que tem que assumir a sua caminhada. Então foi assim que foi, muito devagar, demorou muito tempo, porque também o pessoal precisava acreditar neles mesmos, né? Muitas vezes havia uma censura, uma culpabilização muito grande. Então romper com essa lógica foi assim, trabalhosa, né? A gente criou um espaço que se chamava Casa de Oração, onde a gente foi refletindo a Bíblia com o povo, né? E fazendo essa caminhada. E aos poucos isso foi surgindo, né, as organizações, era o protagonismo e também ajudar o povo a se organizar em comunidade para lutar pelos seus direitos, para lutar pelas suas reivindicações, por uma vida melhor, enfim. Era esse processo que a gente foi vivendo. Perfeito. E é interessante que, inclusive, essa própria nomenclatura só veio a partir de uma luta também, né, de construção de significado, porque antes de chamar povo da rua, antes de nomear dessa maneira, antes de falar em pessoas em situação de rua, pessoas em situação de vulnerabilidade social, havia muito, como ainda há, mas acho que antigamente muito mais, assim, esses termos pejorativos, né, e aí eu queria entender como que foi, inclusive, mudar, né, assim, o significado político e humano dessa mudança de linguagem na luta por direitos e dignidade, né, então parar de chamar, por exemplo, como mendigos, por exemplo, exato. O nome que se chamava naquele tempo era mendigos, né? E era romper com essa lógica. Eles não são mendigos, era um povo trabalhador. Se você lembrar, no final dos anos 70, se deu também o desenvolvimento das cidades, da industrialização, politicamente e economicamente. Os países foi crescendo, as grandes cidades. Foi tempo da construção de grandes construções, tipo Itaipu. Bom, primeiro tinha sido já Brasília, mas depois veio Itaipu, a Ponte Rio-Niterói, né, grandes siderúrgicas que foram se construindo. E o pessoal vinha, né, seja do Nordeste como do Norte, era um povo trabalhador que vinha buscando alternativas de trabalho. E era um trabalho muito escravo, eram grandes construtoras que traziam o pessoal, mas que trabalhavam em condições de trabalho escravo, muitas vezes, ou se não em situações de alto risco. Eu lembro que eles tinham que construir, eles contavam muito, por exemplo, aqueles tubulões que desciam quase 200 metros para baixo da terra para construir a partir do ar comprimido, que se chamava, que hoje já é proibido isso, mas que desciam naquela profundeza sem nenhuma segurança. Havia muitas mortes, havia muita insegurança. Então a gente foi reconhecendo que esse êxodo que aconteceu, né, que das pessoas, esse êxodo rural, que o pessoal saiu do seu lugar e vinha para São Paulo, realmente era um povo trabalhador e vinha em busca de trabalho, né? Então eles tinham a força do trabalho, eles não eram mendigos, né? Eles estavam numa situação de mendicância ou de não ter porque às vezes perdiam o trabalho e não deixavam eles, e não tinha para onde ir, né?
Eles tinham que sair e restava ou a rua ou os albergues, né? Que naquele tempo eram ainda piores do que agora, né? Então eles ficavam numa situação de dependência, mas não era porque quisessem, era porque eram obrigados a viver desse jeito, né? Ou também era tempo o pessoal também vinha por causa das questões do grande latifúndio, então eles vinham para a colheita do café ou da laranja, enfim, era tudo assim esporádico, né? Por tempos, né? Que o pessoal chegava e às vezes não tinha condições de voltar, não conseguiam aquele dinheiro que eles pensavam, que imaginavam, então, né, sempre ficava esperando uma alternativa melhor para poder voltar e acabavam ficando nessa situação de rua ou de desemprego, né? Então, romper com essa lógica fomos fazendo um processo de muitas caminhadas, sabe? Aí na casa de oração, fomos organizando, inclusive antes do Grito dos Excluídos, no dia 7 de setembro, né, a gente começou a fazer a caminhada para eles falarem para a cidade também, né, qual era o sofrimento. Então, a gente chamava de missão, né? Era a missão do povo, que saía no dia 7 de setembro, numa caminhada, juntava 500, 1.000 pessoas, né? E a gente ficava 2, 3 dias na rua, nesse processo de denúncia de todas as situações que eles viviam. Então, foi um tempo, assim, muito forte de tomada de consciência, que ia se rompendo com essa lógica que existia de uma assistência de pessoas que não eram capazes para descobrir o potencial que elas tinham e que podiam lutar. E que queriam lutar. Uhum. Perfeito. Agora, quando a senhora chegou aí em Belo Horizonte, ali nos anos 1980, a senhora encontrou em uma realidade marcada, sobretudo pela repressão aos catadores, que a senhora já comentou, inclusive, a invisibilidade, né, de forma geral, das pessoas em situação de rua. Aí eu queria que você retomasse um pouco, contasse um pouco aí como que foi o processo de organização que levou à criação, então, da pastoral de rua e até o fortalecimento, né, de outras iniciativas como a Associação dos Catadores, a Asmari. Como que foi aí esse processo? Bom, nós chegamos já em Belo Horizonte com a ideia de desenvolver aqui um trabalho pastoral, né? Então, isso era claro para nós, que a gente seguia os mesmos princípios, né? As mesmas diretrizes que a gente havia já assumido em São Paulo, né? A gente já achava que era o caminho para a gente ir multiplicando esses processos em outros lugares do país. E a gente chegou em Belo Horizonte e fomos conhecer primeiro a realidade, né? Primeira coisa que a gente tem que dizer é que não havia nada, absolutamente nada. Não havia nem albergue, nem abrigo, nada para a população de rua, nem para os catadores. O que os catadores moravam na beira do Rio Arrudas, né? Havia grupos enormes que trabalhavam, eram 60, 70 barracos, que ficavam na beira do Rio Arrudas com suas famílias, ou senão também eles ficavam ao longo no centro da cidade, ao longo da Afonso Pena havia vários pontos, e que sobretudo ao redor de mulheres, sabe? Era tipo clãs, assim, que se juntavam 20, 25 pessoas, né? Com a liderança de uma mulher e que ficavam se reunindo e ali cozinhavam, ali dormiam e aí trabalhavam também. Então, a gente começou a fazer o contato, conhecer e tal, se aproximar dessa realidade, e teve uma primeira retirada violenta, uma madrugada, que a prefeitura, junto com a TV Globo, né, foram para lá e retiraram todos os barracos, né, retiraram as pessoas, e as pessoas perderam absolutamente tudo. Quando a gente ficou sabendo, nós fomos procurar eles, a gente achou, eles estavam espalhados, mas achamos um grupo no viaduto do Calafate. Eles tinham andado muito daqui do centro, tinham ido lá para o Calafate. Naquele tempo tinha muita criança, né, porque as famílias eram famílias que estavam com suas crianças. Então estava todo mundo com frio, muito sofrido, com fome, porque eles perderam a capacidade de cozinhar, eles tinham tudo ali. Estavam com frio, com fome, sem ter alternativas. Mas a dor maior para eles era a injustiça que tinha acontecido, né? E eles estavam se sentindo o preconceito muito grande, porque diziam: não, eles são vagabundos, são ladrões. E aí eles diziam: não, a gente estava trabalhando todas as nossas coisas, todos os nossos utensílios, né, os carrinhos, etc., perdemos tudo e a gente é trabalhadora. Então, pode-se dizer, o maior clamor do pessoal naquele momento era a situação que eles tinham ficado, mas era, sobretudo, né, a força desse preconceito tão grande que a sociedade falava. E o que eles queriam fazer era dizer para a sociedade o que eles tinham sofrido e o que eles faziam. Então, tinha gente, por exemplo, que tinha perdido o enxoval da filha que ia casar,
sabe? Tinha coisas assim muito, muito fortes, tinha a questão da escolaridade das crianças, tinham perdido tudo. Então, nós reunimos, aí nós começamos a reunir alguns apoiadores, né, que já lutavam pelos direitos humanos, e também a gente conseguiu fazer, junto com eles fizeram uma carta aberta para a cidade, e a gente deu publicidade a essa carta, onde eles falavam quem eles eram, que eram trabalhadores, né, que eles estavam ali, né, para melhorar a vida, né, da família, das pessoas, que era a única forma deles trabalharem. Era aquela, e que era um trabalho que eles faziam, né, que inclusive passavam horas, né, alguns tinham casa, mas eles não podiam deixar suas casas para ir porque não tinham onde guardar o material, etc. Então foi aí que aconteceu o início da caminhada dos catadores. Foi ali, a partir daí, que começou a organização, a luta. Depois de 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, né, se organizou a associação, e aí a luta foi se estabelecendo, né, se fortalecendo, e está aí a associação até hoje. Tem 34 anos, 35 anos já, né, está fazendo a Associação dos Catadores, né, que estão resistindo, lutando e enfrentando, né, com seu trabalho. Posteriormente veio a Eco 92, que foi reconhecendo eles como trabalhadores ambientais, né, e com toda essa lógica do meio ambiente, né, foi se assumindo, né? Primeiro era uma defesa pelo trabalho, e depois um trabalho que era ambiental e que também contribuía, né, para o clima, contribuía para o planeta, para a saúde do planeta. Espera um momentinho que a gente já volta para continuar a entrevista. Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo. E para além disso, também houve conquistas institucionais, né? Então a senhora participou aí da construção da política nacional para a população em situação de rua, da construção do primeiro restaurante popular aqui de Belo Horizonte. Quais que foram aí, então, os avanços e quais desafios, Cristina, que a gente pode nomear ainda que permanecem? Porque, na verdade, a gente foi apoiando a luta dos catadores, mas também você sabe que a Pop Rua é um grupo muito heterogêneo, é um povo muito heterogêneo. Nem todas as pessoas catam material reciclável. Tem muitos que não fazem esse trabalho. Então, a gente começou também a reunir essas pessoas. A gente reunia na Lei Paraíba já para conversar sobre as dificuldades que eles tinham, né? Então, ali eles às vezes podiam tomar um banho, eles deixavam as coisas, documentos, etc. Então, foi ali que começou também a organização, veio na Frente BH Popular, com o Patrus Ananias. Então, se instaurou em Belo Horizonte os orçamentos participativos, né? E aí a gente começou a ajudar, apoiar a organização do povo da rua para lutar. Em cada ano, eles traziam alguma demanda, né, que a gente lutava. Então foi construir repúblicas, foi o Centro de Saúde Carlos Chagas, foi os Centros Pop, que não existia nada desse tipo de equipamento, né? Então foi ali que começou a se organizar a luta da população de rua também. Como o Patrus vou saltando décadas, né? A gente vai saltando. Depois, Patrus foi ser ministro, né? Em 2004 teve uma chacina em São Paulo, né? Da população de rua, e que mataram 7 pessoas em situação de rua. E a gente estava aqui num festival, aqui em Belo Horizonte. O pessoal veio de São Paulo trazendo essa ocorrência que tinha acontecido. Então a gente começou a discutir ali com o ministro, que estava na ocasião no encontro, que alguma coisa tinha que acontecer também com a população de rua. Então ele abriu, né, as portas lá do ministério, e aí teve algumas pessoas que assumiram, né, a luta lá dentro do Ministério, e foi se desenvolvendo esse processo da elaboração da política nacional para a população de rua. Então, esse processo era para acontecer durante 3 meses. Foi um processo que levou 3 anos, né, porque a invisibilidade era muito grande. Então, mesmo que os ministérios haviam desejo, não era só uma ordem do presidente, mas também havia um desejo, né, da população, dos ministérios, né, poder chegar com as políticas e se aproximar dessa população.
era uma invisibilidade, um desconhecimento total da realidade da rua. Então foi muito difícil discutir, ir discutindo com cada ministério, foi se discutindo, se criou um grupo, um GT interministerial, e foi se discutindo com cada ministério, eram dias e horas, né, discutindo o que é possível para a saúde, que eles também eram públicos, porque na verdade eles são públicos de todas essas políticas, né, da habitação, da saúde, do trabalho, da cultura, eles precisam e demandam todas as políticas, né? E aí foi se construindo, se elaborando esse decreto que depois o presidente Lula assinou em 2009. Mas demorou muito tempo, porque realmente houve que aprofundar muito e dar visibilidade à realidade da rua, que ninguém conhecia, era muito desconhecida, né? Sempre se pensava que eles eram os lumpen, né? Que eles não tinham capacidade de organização e nem de luta pelos direitos. E aí eles já estavam organizados, seja os catadores como a população de rua, em movimento, né? Agora é muito bonito ouvir sua história, Cristina, e pensando aí que a senhora completou 80 anos, né? Mais de 50 aí dedicados à luta, né? Da pessoa, da população de rua. E aí me deu vontade de saber, então, assim, quais que foram os momentos mais marcantes aí, pessoalmente mesmo, né? Assim, Uhum. pra senhora, o que mais te marcou, assim, ao longo dessa trajetória? Eu acho que tem muitas questões, né? Eu acho que quando eu cheguei também, uma das coisas que eu fui fazer foi viver no meio do povo, né? Então eu fui vender café na rua, eu fui vender bolo nos prostíbulos, na ilha do Recife. Enfim, eu fiz uma imersão na vida do povo. Isso foi muito forte, porque aí a gente vai conhecendo a realidade do sofrimento das pessoas muito próximo, né? Quase que lado a lado. Então, isso eu acho que é uma marca que também deixa para o resto da vida. E depois esse processo de a gente fazer essa mudança, né, para o protagonismo, reconhecer eles como o povo da rua, como o povo de Deus, né, que eles entraram nessa caminhada, né, não só da igreja, mas da política, né, de todo esse processo social que eles atualmente estão incluídos e reconhecidos, né, são invisíveis pelos orçamentos ainda, mas são visíveis para a sociedade. Isso foi muito importante, muito forte também. Mas uma das coisas que marcou assim foi o dia que, em Brasília, o primeiro encontro que teve em Brasília, de catadores que foram chegando do país inteiro, né? Quando se pensou em fazer um congresso para ver o que os catadores, reunir os catadores do Brasil, né? Para eles definirem o que eles queriam, né? Foi aí que nasceu o movimento. Então, nós estávamos na UNB, o encontro aconteceu, o congresso aconteceu lá na UNB, então a chegada de todas essas caravanas que vinham do Brasil inteiro, né? Gente do Pará, vinha do Sul, enfim, né? Esse dia foi muito marcante, muito forte, porque eles traziam assim um desejo, uma esperança, gente muito simples, né? Catador de rua mesmo, e que estavam loucos, assim, buscando suas alternativas de vida, lutadores, gente do povo que sofria muito, que pela primeira vez estavam vendo uma luz, um sinal de esperança. Então aquele dia para mim foi um dia muito marcante na hora que o pessoal foi chegando. Mas tem muitas histórias, né, né, para contar, né, também com o povo da rua, né, muitas histórias também de dor, sabe? De muitas mortes, né? Estou lembrando aqui também um impacto que a gente teve aqui em Belo Horizonte, quando foram envenenados, acho que foram 6, ou a outra não chegou a 6 pessoas foram envenenadas, né, aqui na cidade. Próximo do bairro, próximo a Pampulha, né? Aquilo sabe, tem horas muito chocantes também, né? Porque você vê assim, esse ódio, né, que existe contra o povo, que são pessoas tão frágeis e que lutam pela vida, não é? Que são desconhecidas, essa indignação, isso levanta uma indignação para a gente, porque você precisa se dar a conhecer quem é, precisa reconhecer e conhecer a dignidade das pessoas, né? Que não é assim que se... Enfim, a luta pela vida, né? E reconhecer o respeito, a dignidade que tem que ter pelo outro, né? Com certeza. Uhum. E aí agora, para falar um pouco da campanha da fraternidade, Cristina,
Eu vi, inclusive, que a Assembleia Legislativa de Minas Gerais fez ali uma homenagem, né? Isso. Uhum. A campanha da Fraternidade 2026, que tem esse tema Fraternidade e Moradia. E aí eu queria, então, que a senhora fizesse uma reflexão aí sobre a importância dessa campanha da Fraternidade, sobretudo relacionando aí um pouco com a sua trajetória, né? Mais de 50 anos aí lidando com as Uhum. questões da população em situação de rua, né? Enfim, como que essa campanha emerge aí desse contexto como um pilar, assim, muito importante para a gente discutir, né? Essa questão Uhum. da população em situação de rua. Pois é, Wilker, é muito importante mesmo, porque também nesses anos, a gente foi se trazendo um novo olhar para a população de rua, não é? A gente apoiou, né, na nossa caminhada, apoiamos muito a defesa das ocupações, né, de ocupações que o pessoal da rua foi fazendo. Aqui, por exemplo, os prédios de Santa Teresa, não sei se você chegou a conhecer, as Torres Gêmeas que chamava, era na Antônio Carlos, era na Avenida do Contorno, enfim, várias ocupações que a gente foi também embaixo dos viadutos que o pessoal se organizava. E a gente percebe o desejo de ter uma casa, o desejo de ter um lugar. A casa é referência para qualquer um de nós, né? Você precisa de um espaço que te proteja, né, que te traga privacidade, que te dê oportunidade de você fazer um projeto de vida, de pensar, né, de você deixar suas coisas, enfim, de ter uma organização. A casa organiza a vida da gente. Atualmente, e isso não é visto para a população de rua. Se pensa que para a população de rua apenas vale ter um albergue ou uma cama para dormir. E isso não realiza nenhuma pessoa, não traz nenhuma segurança, nenhuma proteção. E não ajuda as pessoas a fazer um projeto de vida, né? Porque essa instabilidade dos abrigos, inclusive as situações tão degradadas que existem nos abrigos, não apoia, não ajuda no desenvolvimento real da pessoa. Então, nesses últimos 10 anos, pode-se dizer, se tem começado a trabalhar muito essa questão da moradia para a população de rua, né, como uma política pública e como sendo a porta aberta, né, também das políticas. Primeira porta, a porta que tem que se abrir. Então, há uma lógica que está se alterando, que não é mais assistência, a proteção precisa, mas é emergencial, para dar sustentação, para dar possibilidade de superar a rua, é só a partir de uma moradia. Então, eu acho que essa consciência, essa campanha pode ajudar muito, né, nesse processo, essa tomada de consciência e de tantas pessoas que já adquiriram sua moradia e que conseguiram superar a rua. Por exemplo, na Associação dos Catadores mesmo, todo mundo, né, tem sua casa, os filhos estão já, é a segunda, terceira geração que tem aí, está na faculdade, estudando, enfim, todo mundo já adquiriu sua cidadania, sua dignidade, né? E a moradia ajuda nesse sentido. E a população de rua, atualmente, também tem um projeto que se chama Moradia Primeiro. É um projeto que começou nos Estados Unidos, vinculado à saúde mental, mas que foi um psicólogo que iniciou, mas que aos poucos, né, o Brasil foi se apropriando um pouco desse processo e já tem alguns grupos que estão efetivando esse programa. Não é? Nós estamos fazendo, já tem 3 anos que estamos efetivando esse programa em parceria com o Ministério Público de Minas Gerais. Atualmente, o Ministério também de Direitos Humanos assumiu, né, chamando ele de Moradia Cidadã, e está começando a apoiar as pessoas para poder ter a sua casa. É um projeto, é um programa muito interessante porque você não pergunta para a pessoa, não é um modelo etapista, que a pessoa tem que ficar bem, né, superar a etapa para ele poder ter uma casa. Não, você diz para a pessoa, você quer uma casa e a partir de tua casa que a gente vai fazer a caminhada. Então, é importante nesse projeto, nesse programa, ter uma equipe interdisciplinar, não é, que vai acompanhando essa evolução da pessoa, que às vezes a pessoa precisa da saúde em primeiro lugar, às vezes é a questão da educação. Nós temos uma pessoa, por exemplo, que ela estava fazendo pós-graduação, quando foi para a rua,
Então, o grande desejo dela era poder finalizar esse curso que ela estava fazendo. Então, a moradia permitiu fazer esse processo. Enfim, cada um é uma história, cada um tem uma demanda em primeiro, mas que ela acontece e pode se efetivar a partir da moradia. Então, evidencia a importância de ter uma casa para morar, que permite você planejar, fazer um projeto, planejar a tua vida, né? Às vezes é a questão de saúde, enfim, para cada um é diferente. E nós estamos desenvolvendo esse programa, né? Como eu te falei, junto com o Ministério Público, já tem 3 anos, era para 100 pessoas, né? E, enfim, agora atualmente estamos no processo de transição, porque eles estão passando para o programa da Prefeitura de Bolsa Moradia, para depois poder concorrer no Minha Casa Minha Vida. Nós também apoiamos, em termos de moradia, que eu acho que é importante, falar a Associação Moradia para Todos, que é uma organização da própria população de rua e que vem conquistando moradia definitiva para as pessoas, né? A partir da sua organização, eles podem incidir na política habitacional do município e conquistar também, que há sorteios, né? Então, eles também participam desse processo e muitos já foram para o programa Minha Casa Minha Vida, né? Já tem sua casa definitiva. Então, é muito importante, porque é um novo olhar, né, da população de rua, que a sociedade pode começar, né, dar luz a isso, que a sociedade pode começar a enxergar a importância da moradia para as pessoas. Tá? Essa campanha acho que pode ajudar nesse sentido. Nossa conversa foi boa, mas o Visões Populares de hoje fica por aqui. O Brasil de Fato MG agradece imensamente a participação da Cristina e na próxima semana tem mais entrevistas exclusivas e reflexões que transformam. Sempre às quartas-feiras no canal do Visões Populares no Spotify, na Rádio Autêntica Favela FM, no site ou no canal do YouTube do Brasil de Fato MG. Se você está ouvindo a gente agora pelo Spotify ou pelo YouTube, comenta por aqui o que você achou do episódio. Não se esqueça de compartilhar e curtir o episódio e dar 5 estrelas para o podcast. Se você está ouvindo a gente pela rádio, perdeu alguma parte do episódio, quer ouvir de novo ou compartilhar com alguém, é só buscar Visões Populares lá no YouTube ou lá no Spotify. Acompanhe o Brasil de Fato MG nas redes sociais para você não perder nenhuma novidade. E até lá! Se encerra aqui o Visões Populares, análises e reflexões sobre os temas que impactam o nosso dia a dia.